Imagina isso, um tubarão branco no meio do oceano sente uma única gota de sangue a quilômetros de distância. Ele vira, nada direto na direção da presa e ataca sem hesitar. Legal a cena, só tem um problema. Isso é praticamente mentira. Peraí, como assim mentira? Todo documento fala isso. E é exatamente por isso que a gente vai desmontar esse mito hoje e te mostrar quem realmente ganha a disputa pelo melhor nariz do reino animal, porque não é quem você imagina. Hoje a gente vai ranquear os campeões de olfato do planeta. Cachorro, urso, elefante, tubarão e um inseto que consegue sentir uma única molécula de perfume no ar. E no fim, a gente revela um detalhe que muda completamente. Quem é o número 1? Spoiler, a resposta certa depende de como você faz a pergunta. Se a gente não se conhece, eu sou o Gustavo, esse é o Thiago e aqui é o canal Ciência Sem Jaleco. Se tá curtindo, já deixa o like que ajuda demais. Bora começar pelo mais óbvio. Se você pergunta para qualquer pessoa na rua qual animal tem o melhor faro, 90% vai responder o cachorro. E não é sem motivo. Um cão pode ter até 300 milhões de receptores olfativos. O humano tem 5 milhões. Ou seja, o cão ele sente cheiros que a gente nem imagina que existem. Só que receptores olfativos e gene receptor de odor são coisas diferentes. E é aí que a história fica interessante. Porque em número de genes dedicados a detectar cheiro, o cachorro nem é o primeiro colocado. Quem leva essa parada é o elefante africano, o Loxodonta africana. Ele tem o maior número de genes ligados ao olfato de qualquer animal já estudado. Mais de 1.900, contra menos de 400 nos humanos. E o mais louco, isso não tem nada a ver com o tamanho da tromba. Pesquisadores explicam que o corpo do elefante é tão grande, ele precisou desenvolver a tromba como se fosse uma mão. E por isso usa o olfato o tempo todo para explorar o ambiente, o que empurra essa evolução. E na prática isso rende resultados absurdos. Elefantes conseguem distinguir moléculas de odor a mais de 10 km de distância. E tanto os africanos quanto os asiáticos usam esse faro para encontrar água subterrânea no meio da savana. Ou seja, sem golpe de sorte, sem instinto místico, é nariz mesmo, encontrando água debaixo da terra. Segundo colocado em receptores entre os mamíferos terrestres é o urso pardo, o Ursus actus. E aqui os números também assustam. Um urso pardo consegue sentir o cheiro de um animal morto a mais de 30 km de distância. Para você ter ideia da escala, isso é tipo sentir um churrasco de um lado da cidade até o outro. E os machos usam o faro para rastrear fêmeas em períodos reprodutivos por centenas de quilômetros. O nariz do urso literalmente compensa a visão, que é bem limitada. E uma curiosidade, tem gente que compara a força do olfato do urso pardo a 7 vezes a de um cão de caça treinado. 7 vezes um cão de caça. Um cão de caça já é fenomenal em farejar. E aí chegamos no motivo do gancho. O tubarão branco, o Carcharodon carcarias, realmente tem um dos sistemas olfativos mais sofisticados do reino animal. Isso é um fato. O bulbo olfativo dele, que processa cheiro, é gigante proporcionalmente. E cientistas calculam que um tubarão branco consegue detectar uma concentração equivalente a uma gota de sangue diluída numa piscina olímpica. Só que aí entra um detalhe que os filmes escondem. Essa sensibilidade química não significa alcance de quilômetros. Estudos mostram que, mesmo em condições ideais de correntes e salinidade, o tubarão branco detecta rastros de sangue a uma distância de 400 a 500 metros, bem longe da cena de sentir o sangue do outro lado do oceano. Então, o nariz dele é absurdamente sensível. Só que o oceano é grande demais e o cheiro se dilui rápido demais para virar aquele radar de quilômetros que o cinema vende. Sensibilidade química recorde, alcance realista. Guarda essa distinção, porque ela vai importar lá na frente do vídeo. Se você está gostando desses mergulhos em como o corpo animal funciona, se inscreva aqui no canal e nos acompanhe até o final do vídeo. Agora a concorrente mais improvável da lista, a mariposa. Isso mesmo, machos de várias espécies conseguem detectar
o feromônio liberado por uma fêmea a quilômetros de distância. Tem registro de até 20 quilômetros, dependendo da espécie. E o mecanismo é de outro nível. As antenas da mariposa são sensíveis o suficiente para captar uma única molécula de feromônio boiando no ar. Não é exagero de reportagem, é o que estudos de neurociência de insetos mostram. O macho voa em zigue-zague contra o vento, contando praticamente moléculas por moléculas, até a concentração aumentar o suficiente para apontar a direção certa. É tipo um GPS químico voando no escuro. E repara, a mariposa nem precisa do maior número de receptores do reino animal. Ela ganha no critério mais impressionante de todos, que é a sensibilidade mínima detectável. Uma molécula. E aqui está a virada que a gente prometeu lá no começo. Não existe um campeão absoluto de olfato, porque melhor olfato pode significar coisas diferentes. Se o critério é o número de genes olfativos, o elefante vence disparado. Se é alcance prático em terra, o urso pardo detona com 30 km. Se é sensibilidade química mínima, ninguém bate a mariposa, que sente uma molécula só. E se é fama popular, todo mundo ainda vai lembrar do cachorro, mesmo ele não sendo o primeiro em nenhum desses critérios. E o tubarão, que citamos lá no gancho? Sensibilidade impressionante, mas o alcance real bem mais modesto que o mito. A ciência aqui é mais interessante do que exagero de filme. Moral da história: a próxima vez que alguém disser o olfato tal é o melhor do mundo, pergunta de volta, melhor em quê? Curtiu esse tour pelos narizes mais estranhos e poderosos da natureza? Comenta aqui embaixo qual destes surpreendeu mais. A nossa aposta é a mariposa. E lembre-se, aqui no canal Ciência Sem Jaleco, tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!